Imagine um mundo à beira do colapso, não por tiros, explosões ou batalhas sangrentas, mas por algo invisível, silencioso e mortal, números em balanços bancários prestes a implodir. Em julho do ano de 1914, o coração financeiro do planeta, Londres, congelou de um dia para o outro. Mercados travaram, ações despencaram, e pessoas ficaram horas a fio na porta de bancos que não tinham dinheiro para entregar. No dia 31 de julho, a Bolsa de Valores de Londres fechou suas portas, e não por alguns dias, mas por 5 meses inteiros, mergulhando o mundo em uma escuridão econômica quase esquecida pela história. E não foi apenas um drama britânico. Mais de 50 países enfrentavam uma crise financeira ao mesmo tempo. Corridas bancárias se espalhavam como um vírus. Mercados de ações derretiam em todos os continentes. Um sistema bancário construído ao longo de décadas estava implodindo silenciosamente. Pare para pensar. A crise não começou com a guerra. Ela já atormentava os bancos desde o início do ano de 1913, muito antes de um jovem nacionalista em Sarajevo apertar o gatilho contra o arquiduque Francisco Ferdinando. Por trás das paredes de mármore, atrás dos cofres polidos, banqueiros lutavam desesperadamente para esconder a verdade. O mercado de crédito em Londres, Paris e Berlim se contragia há meses. Reservas bancárias despencavam. Instituições gigantescas operavam com margens tão finas que um único dia ruim poderia causar o colapso total. O ouro, o único alicerce que sustentava o sistema, estava sumindo. Bancos centrais corriam para acumular o metal, drenando liquidez do mundo. E aqui está o ponto crucial. Os bancos estavam presos ao padrão ouro. Eles não podiam imprimir dinheiro, ampliar liquidez ou escapar da pressão. Bastava um único depositante importante pedir seu ouro de volta para acionar um efeito dominó imparável. Mas então algo extraordinário aconteceu. A guerra. Quando a Primeira Guerra Mundial irrompeu em agosto de 1914, o sistema que estava destinado à ruína não quebrou. Pelo contrário, foi salvo. Regras intocáveis desapareceram da noite para o dia. Conversibilidade em ouro cancelada. Limites rígidos ignorados. Governos entraram em cena com garantias enormes, permitindo que os bancos respirassem. Para entender por que a guerra salvou os bancos, precisamos voltar 40 anos no tempo. Entre 1870 e 1913, os bancos europeus aumentaram seus depósitos em mais de 400%, enquanto as reservas de ouro cresceram apenas 80%. Uma matemática que qualquer pessoa sabe que não funciona, mas que os banqueiros fingiam não ver. O sistema de reservas fracionárias sempre foi arriscado. Mas em 1913 estava no limite absoluto. A sobrevivência de cada banco dependia da solvência de todos os outros, como um castelo de cartas gigante onde uma queda arrasta tudo. E o que sustentava esse castelo? Empréstimos coloniais arriscados, dívidas de países à beira da falência e apostas gigantescas em projetos que nunca se pagariam. O default argentino em 1890 foi apenas a cicatriz mais visível. O Império Otomano devorava crédito europeu sem gerar retorno. E colônias africanas prometidas como minas de ouro geravam apenas prejuízos. Na Europa, bolhas imobiliárias em Londres e Paris inflavam preços de forma absurda. Bancos despejavam dinheiro em indústrias saturadas como ferrovias e aço. O crédito ao consumidor crescia sem garantias reais. Bastava a primeira onda de inadimplência para revelar o vazio por trás das cortinas. E o padrão ouro? O garrote final. Sem flexibilidade, qualquer corrida bancária significava liquidação imediata. Sem imprimir moeda, os bancos estavam condenados. As elites sabiam e tentavam desesperadamente esconder. No início de 1914, o Banco da Inglaterra enviava relatórios sigilosos ao Tesouro. Os Rothschilds, com redes em Londres, Paris e Viena, trocavam mensagens em alerta máximo. Parceiros de J.P. Morgan nos Estados Unidos alertavam os criadores do Federal Reserve. Famílias como os Warburg analisavam dados e viam a catástrofe se aproximando. Taxas interbancárias dispararam. Bancos hesitavam em emprestar uns aos outros. Seguradoras recusavam títulos bancários. A elite retirava dinheiro, vendia ativos e se protegia enquanto dizia ao público que estava tudo bem. Jornais suavizavam notícias ruins. E balanços eram maquiados. O sistema estava condenado e os bancos sabiam disso. Eles precisavam de um choque colossal, algo capaz de suspender regras, congelar dívidas e justificar resgates. E em agosto de 1914, receberam exatamente isso, a guerra. O que veio depois mudou o mundo para sempre. Antes de seguir para a parte 2, inscreva-se no canal,
aqui você descobre a história que ninguém mais conta e não vai querer perder o próximo capítulo. Quando as tropas começaram a marchar na Europa, o sistema bancário respirou. A guerra não destruiu os bancos, ela os salvou. E salvou de forma rápida e radical. Em poucos dias, regras centenárias evaporaram. O padrão ouro, a camisa de força do sistema, foi suspenso. Bancos não precisavam mais converter papel em ouro real. As bolsas fecharam. Londres trancou portas por 5 meses. Nova York ficou fechada por quase todo o segundo semestre de 1914. Sem mercado aberto, ninguém podia vender ações e expor a podridão escondida nos balanços. Moratórias congelaram dívidas. Calotes que teriam quebrado a Europa foram suspensos. Governos emitiram garantias maciças. O governo britânico prometeu cobrir prejuízos do Banco da Inglaterra em ativos podres. No dia 5 de agosto, um dia após declarar guerra à Alemanha, o parlamento aprovou a Lei de Moeda e Notas de 1914, autorizando a impressão de papel moeda. A base monetária britânica saltou de 288 milhões para 531 milhões até 1918. Tudo que antes era crime contábil virou medida emergencial. Empréstimos coloniais arruinados foram chamados de investimentos patrióticos. Falta de liquidez. Apoio ao esforço de guerra. Erros privados foram transferidos para o Estado, enquanto banqueiros limpavam seus balanços com uma precisão assombrosa. E o plot twist? Durante a guerra, governos se tornaram reféns dos bancos. Para financiar exércitos, munições e suprimentos, era preciso crédito. E muito crédito. Se os bancos quebrassem, a guerra estaria perdida. No Reino Unido, bancos despejaram dinheiro no tesouro. Na Alemanha, absorveram títulos de guerra com lucros blindados. Na França, dívidas privadas se tornaram obrigações estatais. Nos Estados Unidos, o recém-criado Federal Reserve foi o eixo central de financiamento aos aliados, mesmo antes da entrada oficial na guerra. Criadores como Warburg Morgan o desenharam para momentos de caos como esse. Enquanto generais moviam exércitos, banqueiros lavavam balanços em escala épica. Bilhões em dívidas podres, ferrovias falidas, imóveis especulativos, colônias deficitárias, foram convertidos em títulos de guerra. Risco privado transferido para contribuintes. A guerra criou o maior resgate financeiro da história até então. Quando o armistício foi assinado em 1918, os bancos não apenas sobreviveram, estavam mais fortes do que nunca. Absorveram rivais, ganharam influência sobre governos endividados e transformaram crises privadas em obrigações públicas. O padrão ouro nunca mais foi o mesmo. A dependência dos estados em relação aos bancos cresceu. O conceito de grande demais para falir nasceu ali. E o padrão se repetiu no século XXI. Em 2008, TARP, flexibilização quantitativa, trilhões de dólares criados. Em 2020, trilhões em compras de dívidas corporativas, expansão ilimitada. A fórmula é sempre a mesma. Suspender regras. Congelar perdas. Transferir prejuízos para o público. Expandir o poder dos bancos. Hoje, olhando para derivativos trilionários, interdependências globais e riscos estruturais, os sinais piscam novamente, assim como em 1913. E a pergunta é inevitável. Se a história se repetir, qual será a emergência que justificará o próximo resgate? Porque em 1914, a guerra salvou um sistema que já estava morto. E hoje, as engrenagens apontam para outra possível redefinição. Entender esse padrão é a única forma de se proteger. Se você quer enxergar o que vem antes que aconteça, inscreva-se no canal agora. Aqui revelamos o que ninguém mais conta. O próximo capítulo já está sendo escrito.